Olá, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, como vai? Tudo bem? Aqui, Valnei Oliveira, vulgo sucesso no mundo todo, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a questão de direito processual penal. Somos do Exemplo ao Vivo, trazendo as questões sonhadas para você que será futuro soldado da Polícia Militar do Estado do Pará. Vamos para a questão número 1, é uma questão que trata do seguinte tema: espécies de prisão. Tema: espécies de prisão. Lembre-se que existe a prisão chamada prisão-pena e existe também as prisões chamadas prisões cautelares. Prisão-pena é aquela que decorre de uma sentença irrecorrível. É aquela que decorre de uma sentença judicial transitada em julgado. É aquela prisão que decorre de uma sentença que não cabe mais recurso. Essa é a chamada prisão-pena. Mas nós temos as prisões cautelares, que é o foco da sua prova. Quais são as prisões cautelares? A prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, que nós vamos falar nessa questão. Vamos falar rapidinho, coisa rápida da prisão em flagrante. Vamos lá? Rapidamente. Lembra, a prisão em flagrante é uma prisão administrativa. De acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, diz: qualquer pessoa poderá, é o chamado flagrante facultativo. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender aquele que está em flagrante, cometendo o crime em flagrante. Então, esse deverão traz a ideia do flagrante obrigatório. Então, última vez, artigo 301, no caso do Código de Processo Penal, qualquer pessoa poderá, flagrante facultativo. As autoridades policiais e seus agentes deverão, flagrante obrigatório. Perfeito? Muita atenção também para o artigo 302 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque ele traz a ideia das espécies de flagrante. Aí você tem ali nas 302, inciso 1 e 2, o flagrante próprio. No artigo 302, inciso 3, flagrante impróprio. E no artigo 302, inciso 4, o flagrante presumido ou ficto. Fique atento também que a banca IADES, ela trabalha muito os 4 flagrantes doutrinários. Existem outros, mas esses são os mais recorrentes. Flagrante esperado, que é um flagrante legal. O flagrante forjado, que é um flagrante ilegal. O flagrante, dentro desse contexto, preparado, que também é ilegal. E temos o flagrante postergado, ou diferido, ou retardado, que é um flagrante legal. Esta é a ideia lá do flagrante. Lembra também que a prisão em flagrante é uma prisão administrativa. Lembre também, esse é muito importante, a prisão em flagrante, ela não para, non stop é a prisão em flagrante. Não tem testemunha, vai continuar. O flagranteado não quer assinar a nota de culpa, vai continuar a prisão em flagrante. Ele não quer assinar o auto de prisão em flagrante, vai continuar. Não tem escrivão, o delegado vai designar uma pessoa idônea, para ser escrivão, mas vai continuar. Apresentei o flagranteado no local onde não tem autoridade policial, você vai para a cidade mais próxima, mas vai continuar a prisão em flagrante, tá? Lembrando que ali em até 24 horas será apresentado esse flagranteado ao juiz para audiência de custódia. E o juiz basicamente terá ali umas 3 funções, poderá decidir de 3 formas. Se o juiz estiver diante de uma prisão ilegal, ele vai relaxar a prisão. Ou o juiz pode decretar a prisão preventiva, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, se tiver uma das razões da prisão preventiva, muita atenção no artigo 312 do Código de Processo Penal, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, instrução criminal, no caso, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Ou mesmo o juiz poderá conceder a liberdade provisória com ou sem a fiança. Perfeito?
Falamos aí basicamente rápido, né, da prisão em flagrante, mas os principais tópicos. A prisão preventiva, acabei de falar, é regra geral as razões que pode ser decretada a prisão preventiva. Lembra que a preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz, ou seja, não pode ser decretada sem que alguém venha a pedir. Quem, professor? Quem são os personagens que podem aí pedir a prisão preventiva? O delegado de polícia vai representar pela prisão preventiva, ou seja, a representação da autoridade policial. Quem nós temos também? Temos também quem? Temos também o Ministério Público pode requerer, né? O querelante ou ofendido também pode requerer a prisão preventiva e também, no caso aí, aquele que está junto ao Ministério Público, que é aquele que vai ser o assistente, né? O advogado assistente também pode pedir no caso, requerer a prisão preventiva, certo? Muito bem. Vamos agora para a prisão temporária. O que nós temos que saber basicamente da prisão temporária? Tem tempo. Regra geral, a prisão temporária vai ser decretada em 5 dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, tá? Perfeito. Lembra que quando estivermos diante dos crimes hediondos, aí já não são 5 dias, serão 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, tá? Prisão temporária. O que mais nós temos que saber da prisão temporária? Assim como a prisão preventiva, o juiz também não pode decretar de ofício, sem provocação, a prisão temporária. Então, professor, quem vai pedir a prisão temporária? A autoridade policial. O delegado de polícia vai representar pela prisão temporária. E o Ministério Público também vai fazer o requerimento da prisão temporária. Lembre-se que se a autoridade policial, se o delegado representar pela prisão temporária, antes do juiz decidir, ele vai ouvir o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. Perfeito? Lembre-se também que os presos temporários deverão estar separados dos demais detentos, separados dos demais presos. E não esqueça, é muito importante, ultra mega power importante você, o quê? Você decorar aqueles crimes que estão lá na lei da prisão temporária. Homicídio, do artigo 121 caput e o parágrafo 2º, perceba que quando fala parágrafo 2º, ele está falando do homicídio qualificado. Parágrafo 1º do homicídio privilegiado não está lá, fique atento na literalidade da lei. Outro exemplo, professor, de uma situação que cabe aí a prisão temporária, o crime, associação criminosa. Professor, mas está quadrilha ou bando? Mas hoje chama-se associação criminosa. Tráfico entorpecente, crimes lá da lei de terrorismo, crime de genocídio, ou seja, é muito importante, ultra mega power, importante você decorar aquelas condutas criminosas que estão preconizadas na lei da prisão temporária. Perfeito? Olha só, hein? Em poucos minutos fizemos aí uma breve revisão dos temas importantes. Então vamos lá. Item 1. Uma outra coisa importante também, a prisão temporária, ela vai ser decretada na fase pré-processual, na fase de investigação policial, diferentemente da prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser decretada na fase pré-processual, mas também pode ser decretada na fase processual. Muito bem, vamos lá. Item 1, a prisão temporária só tem cabimento na fase de investigação policial? Perfeito, perfeito, é aquilo que eu falei para vocês. Prisão temporária só é cabível na fase pré-processual, na fase de investigação, né, no caso policial. 2, a prisão preventiva tem por finalidade a garantia das investigações policiais e será sempre de 10 dias prorrogável por igual período. Errado! A prisão preventiva, como o próprio nome diz, não tem tempo, é diferente da temporária. A temporária tem tempo e nem é esse lapso temporal, tá? Então erra quando fala que a prisão preventiva, né, tem prazo de 10 dias. Não, a pessoa foi presa, por quê, professor? Para conveniência da instrução criminal. Ele estava, por exemplo, ameaçando as testemunhas. Ok. Ao final da instrução criminal, regra geral, se não tem uma outra razão para mantê-lo preso, o juiz vai revogar essa prisão preventiva, tá bom? Então não tem lapso temporal.
3. A prisão preventiva pode ser decretada pelo delegado de polícia. Não. Falou em prisão preventiva ou em prisão temporária, delegado não pode, né? Nem Ministério Público pode decretar essas prisões. 4. A prisão temporária pode ser requerida pelo delegado de polícia ou pelo Ministério Público. Correto. Corretíssimo esse item 4. Então, chegamos à conclusão que a alternativa correta é a letra B. Item 1 e item 4 estão corretos. Eu tenho um convite para fazer para você. O que é? Não vá perder a oportunidade, olha só, no dia que vai acontecer o primeiro corujão da Tropa Imbatível. Vai ser com transmissão ao vivo. Vai ser sábado, 15 de maio, iniciar às 23 horas, tá? Vamos entrar até às 4 horas da manhã de domingo, exercitando questões, somente as questões sonhadas. Teremos o professor Rafael Pinho, que ele vai estar trabalhando penal e legislação especial. Eu, Valnei Oliveira, vulgo sucesso no mundo todo, estarei trabalhando processo penal e processo penal militar. Temos também o professor João Paulino trabalhando constitucional e o nosso professor Alessandro Pinon trabalhando atualidades. Então você não pode perder essa oportunidade. Até o dia 12 de maio, corra, adquira até o dia 12 de maio, vai ficar um valor de apenas R$20. Depois vai aumentar. Professor, onde é que eu vou comprar isso aqui? No Exemplo ao Vivo. Vá, digite lá no Exemplo ao Vivo, você vai ter acesso ali e você vai comprar de imediato. Convido você também a me seguir nas redes sociais. Isso, eu dou dicas também pelo meu Instagram, _Valnei Oliveira, _Valnei Oliveira. Se você quiser também, você pode visitar o meu site, valneioliveira.com.br. Tem muitos materiais de revisão de todas as disciplinas jurídicas no meu site, valneioliveira.com.br. E para finalizar, se você quer ver muitas dicas aqui no YouTube mesmo, digite Valnei Oliveira PMPA, existem dicas de constitucional, de administrativo, de penal, processo penal, de todas as disciplinas aqui no YouTube, Valnei Oliveira, digite Valnei Oliveira PMPA. Perfeito? Então aguardo vocês agora, sábado, dia 15 de maio. Corra, porque a internet vai parar de tantas visualizações. Brincadeira, não vai ter problema, porque isso aqui é dentro do nosso canal, tá? Isso aqui é dentro do nosso site do Exemplo ao Vivo. Aguardo vocês. Vamos para a questão número 2, então? Questão número 2 é uma questão que traz qual tema? Inquérito policial. O que nós temos que saber, basicamente, do inquérito policial? É um procedimento administrativo. Por ser um procedimento administrativo, não é garantido nem ampla defesa nem o contraditório. Já não traz a ideia, por não ser garantido nem ampla defesa nem o contraditório, da inquisitoriedade. O inquérito policial ele é inquisitivo. Inquisitoriedade, inquisitivo. Uma outra coisa importante também é que o inquérito policial ele é sigiloso. O que significa, professor, ele ser sigiloso? Significa que o delegado de polícia ele tem um sigilo natural chamado. Ele conduz da melhor forma aquele inquérito policial. Tá? Lembrando que você tem que anotar que é muito importante você ficar atento à súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que diz que é direito do defensor, é direito do advogado ter acesso amplo aos autos do inquérito, contanto ele vai ter acesso ao que tiver reduzido a termo. Se houver uma diligência em andamento, se tiver uma interceptação telefônica em andamento, o defensor não terá acesso aos autos do inquérito. Professor, o investigado, o indiciado pode ter acesso aos autos do inquérito? Pode. Ministério Público pode ter acesso? Pode. Delegado? Lógico, porque ele que conduz. Tá? O juiz pode ter acesso aos autos do inquérito, mas ele é sigiloso, Ei, o inquérito policial ele é escrito ou datilografado, está preconizado no Código de Processo Penal. Lembra também que ele é o quê? Indisponível. O que significa isso, professor? Significa que o delegado de polícia ele não pode arquivar os autos do inquérito, ele não pode dispor daquilo que não é dele. Lembra também que existe uma característica chamada de dispensabilidade ou prescindível. O que é isso, professor? O titular da ação penal. Se for ação penal pública, é o Ministério Público.
Se for ação penal privada, o querelante é ofendido. Se o titular da ação penal já tem indícios de autoria e a materialidade da infração penal, a chamada justa causa, simplesmente ele pode dispensar, prescindível, é dispensável o inquérito policial. Ele já entra com a denúncia, Ministério Público se assim entender, ou o querelante já entra com a queixa-crime se assim entender. Lembra que ele é dispensável. Outra coisa, o inquérito policial ele é oficioso. Professor, o que é isso? O delegado de polícia, diante de um crime de ação penal pública incondicionada, ele já tendo a materialidade da infração penal, de ofício, sem provocação, sem requerimento, sem ninguém pedir, ele vai instaurar o inquérito policial. Por exemplo, digamos que eu seja delegado de polícia e ali perto da minha delegacia houve um homicídio. Eu não sei quem matou, mas eu sei que existe um corpo ali. Então eu, de ofício, sem provocação, sem requerimento, sem ninguém pedir, eu vou instaurar o inquérito policial porque estou diante de um homicídio que é um crime de ação penal pública incondicionada. Por exemplo, existem vários crimes de ação penal pública incondicionada para sua prova. Os crimes lá do Estatuto da Criança e do Adolescente são crimes de ação penal pública incondicionada. Os crimes lá da Lei do Estatuto de Desarmamento são crimes de ação penal pública incondicionada. Os crimes lá da lei especial, né, lei de preconceito, do chamado CREP ao quadrado, macete CREP ao quadrado, macete do que? No caso, preconceito de C, cor, R ao quadrado, raça, religião, etnia e procedência nacional. São crimes de ação penal pública incondicionada, tá? E na maioria das condutas criminosas são de ação penal pública incondicionada. O delegado de polícia, estando ciente, de ofício, ele vai instaurar o inquérito policial. Perfeito? Então, existem outras características, mas do Corujão a gente debate o restante. Vamos lá! O inquérito policial deverá terminar no prazo de 15 dias se o indiciado estiver preso e 40 se estiver solto. Errado! De acordo com a literalidade do artigo 10. Literalidade do artigo 10 do CPP. Literalidade do artigo 10 do CPP. Regra geral, vai terminar 10 dias estando indiciado preso e 30 dias estando indiciado solto, tá certo? Letra B, o inquérito policial nos crimes que a ação pública depender de representação poderá, sem ela ser iniciado. Errado! O nome já fala. Inquérito policial nos crimes de ação pública que depender de representação. O que é essa representação? É chamada condição de procedibilidade. Exemplo, crime de ameaça. No crime de ameaça, tá? Precisa dessa condição de procedibilidade para que aconteça a ação penal. No caso, que condição de procedibilidade? A representação do ofendido. Lembra que pode ser também, se for crimes contra, por exemplo, a honra do presidente da República, vai precisar da requisição do ministro da Justiça. O fato é, sem essa representação não pode ocorrer. No caso, o Ministério Público não pode fazer a denúncia. Muito bem. C. O Ministério Público não pode requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para as novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Perfeito, show de bola, esta é a ideia. Lembra, o delegado de polícia, ele finaliza ali o inquérito policial, concluindo no relatório, manda, vamos pensar aqui na ação penal pública, manda para o juiz, e o juiz vai mandar para o titular da ação penal, que é o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que estão faltando algumas diligências, novas diligências, e que estas novas diligências são imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, aí é possível voltar para a autoridade policial a devolução dos autos do inquérito. Show? Muito bem. Letra D. Se nenhum fato criminoso for apurado, a autoridade poderá mandar arquivar os autos do inquérito? Não, baseado na característica da indisponibilidade. Eu não posso dispor do que não é meu. Eu sou apaixonado por essa canetinha aqui do exemplo ao vivo. Olha só, da cor de uma camisa que eu tenho lá no meu guarda-roupa. Cinza, dos 50 tons de cinza, né? Lá dos 50 tons. Mas eu não posso ficar comigo. Por quê? Porque eu não posso dispor do que não é meu. Eu não posso, não é meu, eu não posso dispor. Da mesma forma, o inquérito policial não é da autoridade policial. Então o delegado ele não pode mandar arquivar.
princípio, característica da indisponibilidade. Letra E, nos crimes de ação privada, só para você lembrar, crime de ação privada, quem é o titular? Querelante ou ofendido. Como se chama esse crime de ação penal privada? Queixa-crime. Tudo isso a gente vai ver no Corujão detalhadamente, tá? Poderá proceder a inquérito policial de ofício. Ei, não! De ofício, a autoridade policial poderá, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Nos crimes de ação penal pública incondicionada. Aí traz a característica do quê? Da oficiosidade. Por exemplo, o delegado de polícia sabe que está tendo crime lá do Estatuto da Criança e Adolescente. Opa, crime de ação penal pública incondicionada. Se ele tiver ali a materialidade da infração penal, ele vai poder instaurar de ofício. Mas na ação privada, errado dizer que pode a autoridade policial de ofício, né, instaurar o inquérito policial. Olha lá, então aguardo vocês, tá? Dia 15 de maio, vai ser sábado para domingo, vai iniciar às 11 horas da noite e vai até 4 horas da manhã, até o sol raiar. Só vai parar quando a gente observar o sol raiando, até 4 horas da manhã. O professor Rafael Pinho trabalhando o penal, legislação especial. Eu, Valnei Oliveira, trabalhando o processo penal militar. Professor João Paulino trabalhando direito constitucional e professor Alessandro Pinon trabalhando atualidade. Perfeito? Aguardo vocês no YouTube. Escreva aí Valnei Oliveira PMPA e pegue as dicas que tem aí. Visite meu Instagram, Valnei Oliveira, _ Valnei Oliveira, e também o meu site, www.valneioliveira.com.br. Aqui, Valnei Oliveira, vulgo sucesso no mundo todo. Aí, você futuro soldado da PM do Estado do Pará. Um abraço e até o nosso encontro no Corujão no dia 15 de maio. Aquele abraço.